Fala, caveiras! Aqui é o professor Thomas Ross para mais um vídeo da nossa série Polícia Penal de Minas Gerais. E neste vídeo responderei uma dúvida muito importante para quem quer prestar esse concurso. Professor Thomas Ross, quanto ganha um policial penal? Neste nosso projeto já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar os sininhos nas notificações para receber informações sobre o nosso projeto aqui da Polícia Penal, que é muito importante você se manter atualizado e antenado sobre esses temas que estamos tratando aqui. Então vamos lá para a nossa apresentação hoje, para a nossa pequena aula, quanto ganha um policial penal. Então, tem essa diferença de vencimento e remuneração, é a mesma coisa? Sim, basicamente é a mesma coisa, são praticamente sinônimos, falar de vencimento e remuneração. Seria diferente se fosse subsídio. Subsídio é uma forma de pagamento que tem, que ela é um pouquinho diferente, que é uma parcela única, é algo um pouquinho diferente porque não tem tantas gratificações. Mas no geral, no contexto de polícia, ou policial, quer seja civil, militar, penal, ele vai ganhar por vencimentos e vai ter algumas gratificações, alguns adicionais e também alguns benefícios, digamos assim, que um trabalhador seletista normalmente tem. A gente tem também, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos ao qual é regido esse policial, ele terá alguns determinados benefícios. E aqui no caso da Polícia Penal de Minas Gerais, no artigo 120 aqui está falando especificamente isso. Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Então você tem um estatuto, que ele é um estatuto que ele rege todo o regime para os funcionários públicos estatutários do Estado de Minas Gerais, ainda não é uma lei orgânica da Polícia Penal. Algumas polícias elas já têm as suas próprias leis orgânicas, que vai falar da organização, de tudo mais, como funciona os padrões de vencimento, de progressão de carreira e tudo mais. A Polícia Penal, por ser um projeto muito novo, uma emenda constitucional recente, os estados ainda, com o devido tempo, irão fazer as regulamentações necessárias, dentre elas uma lei orgânica. Então aqui nesse caso, o policial penal de Minas Gerais ainda é regido por um estatuto. O artigo 120 que eu trouxe aqui para iniciar essa explicação é justamente desse estatuto. E aqui vem, ó, o 118, fala que além do vencimento ou da remuneração do cargo, ele ainda terá algumas vantagens, que são essas aqui, que é a questão de ajuda de custo, você tem diárias. Eu vou fazer um grifo aqui para vocês irem acompanhando comigo. Você tem ajuda de custo, diárias, auxílio para diferença de caixa, abono de família, gratificações, honorários, cotas e ainda adicionais previstos em leis. Essas ajudas de custo, elas ocorrem, por exemplo, quando o funcionário policial penal ele pode receber uma permuta, vamos dizer assim, ou pelo interesse público ele tem que se deslocar de uma unidade para outra. E o estatuto prevê uma ajuda de custo para esse processo, quando o cara tem que se mudar, acontece alguma coisa repentina, não quando for uma permuta pela vontade dele, quando for iniciativa dele, de repente, querer efetuar uma permuta para uma outra RISP, aí é da responsabilidade dele arcar com esses custos. Porém, se for de interesse da administração, aí faz jus a ajuda de custo, tipo de um auxílio. Tem as diárias também, que é para quando ele vai fazer algum curso, ou quando ele vai representar a instituição em um outro local, ou quando ele tem que fazer alguma missão que ele precise viajar. Então ele terá diárias que ele tenha que pernoitar em outro local, isso tem também. E esses outros são os que o que eu diria que fazem mais assim diferença, que é o que geralmente o policial usufrui. Alguns desses outros aqui é muito difícil você ver nessa função o policial ele ter acesso a esses benefícios. Aí seria mais para funcionários de outras esferas, porque o estatuto ele vai reger todo mundo, vai reger professores, funcionários da fazenda, todo o cargo estatutário será regido por esse estatuto aqui. E muito importante você tem as gratificações para o policial também, que eu já vou falar da gratificação que o policial penal faz jus, que é o que dá uma melhorada no salário. Ah, nossa, um cargo de nível médio, professor Thomas, o salário aí é 4.600 bruto, início de carreira, né? É bastante, né? Se você for pensar, um professor, às vezes, que é uma carreira de nível superior, não ganha isso. Mas por quê? Devido a determinados adicionais, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, porque você entender por que dá uma melhorada no salário nesse sentido. Então, aqui tem, ó, será concedida gratificação ao funcionário pelo exercício em determinadas zonas ou locais. Aqui que entra a questão da gratificação que eu vou falar para vocês. Você, por exemplo, vai trabalhar em um determinado local que é muito distante, que não tem
por exemplo, cidades próximas, e isso é muito comum acontecer na Polícia Federal, por exemplo. Imagina aquele policial federal que trabalha na fronteira ali do Acre, de repente não tem nenhuma cidade, é um local de exercício um pouco diferente, o cara fica sem acesso a muita coisa, o acesso ele é restrito, a pessoa talvez tenha que se programar para ficar por longos períodos ali na base, no local. Então tudo isso faz jus a determinadas gratificações. Aqui eu estou colocando algumas que o policial penal tem. Aqui no B já fala pela execução de trabalho de natureza especial. Aqui começa a ficar interessante, com risco de vida ou saúde, que justamente é a questão da função de agente penitenciário, policial penal, risco de vida. Você vai estar dentro de um local, CDP com presos, o estabelecimento prisional, pode acontecer motins, pode acontecer uma série de fatores, ali maior exposição também a determinadas moléstias, né, quando você tem aglomeração. Imagina, nesse caso que nós estamos no biohazard, o policial penal tem que trabalhar lá dentro, no qual você tem um conglomerado, um aglomerado de presos ali. Então ele também fica mais exposto a doenças contagiosas. Tudo isso faz jus a essa gratificação que o policial penal recebe. Você tem também a questão da prestação de serviço extraordinário, é quando justamente o policial tem que ficar 12 horas, fazer esses plantões. Tem casos muito extremos que o cara precisa ficar mais do que isso. Imagina uma pessoa ficar além de 12 horas num posto. Isso pode acontecer, professor Thomas? Claro que acontece. Digamos, é extraordinário. Por isso que o trabalho policial ele tem determinadas gratificações que outros trabalhos não têm. Porque num outro trabalho, por exemplo, que nem eu falei do professor, por mais que seja desgastante, o professor saia da sala de aula arrancando os cabelos. Imagina dar aula uma molecadinha aí de 10 anos, assim. Imagina um inspetor de alunos com 300 crianças no pátio. Vai ter aquele momento que ele vai dar aquela surtada, vai ficar assim, detonado das ideias, mas não é tão quanto você tem aqui no caso de um policial penal que está dentro de um estabelecimento prisional, às vezes vai ter que cumprir uma jornada de horas muito superior a que uma pessoa normalmente cumpre aí numa outra função. Então faz jus também a esse adicional que nós vamos falar aqui. E tem também de função de chefia prevista em lei. Nos casos da Polícia Penal, como é uma carreira única, os cargos de direção, de chefia que surgem dentro desse contexto, é justamente o próprio policial penal ali que ingressou na classe, digamos ali, classe A, né, o padrão 1, que é o inicial. Depois eu vou falar dessa quadro, da distribuição do quadro funcional, do quanto isso melhora no salário conforme você vai progredindo na carreira. Ele pode sim chegar a um cargo de direção de uma determinada RISP, de um determinado estabelecimento. Então isso é interessante, isso melhora significativamente o salário do policial. Então aqui eu pulei algumas letras, tá? Aqui eu fui de A para B, para F e para G, porque esse artigo 143 do Estatuto ele tem uma série de outras gratificações, mas essas são as que justamente fazem com que o policial penal tenha essa gratificação especial de polícia, que eu já vou falar como é que chama aqui. Então você tem também adicional por tempo de serviço. Tem esses adicionais que você vai ganhando no serviço público, ele te dá determinados adicionais por tempo de serviço, tem os quinquênios, e isso dá uma melhorada expressiva no salário também. Então aqui você tem, conforme a lei 14.695 de 2003, que cria a carreira de agente de segurança penitenciário, está criada uma gratificação específica também, essa aqui, que a gente chama de, a abreviatura é GAPEP, que é a gratificação de agente de segurança penitenciário em estabelecimento penal. Essa gratificação, o que seria ela? A base de cálculo para essa concessão será de 85% do vencimento básico correspondente ao grau J da faixa de vencimento em que o servidor posicionado na tabela constante do anexo 2 dessa lei, que é aquela tabelinha de salário, né, que a gente tem. E esse benefício, essa gratificação, na verdade, ela é inacumulável com qualquer outra vantagem da mesma natureza, ok? Ou que tenha como pressupostos para a sua concessão as condições do local de trabalho. Na polícia, você tem o RETP, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que é justamente o que dá uma melhorada no salário. E ele também te coloca numa situação que você tem que ser polícia 24 horas. Quando te chamarem, você tem que estar pronto para ir, porque você recebe RETP. Então é o mesmo caso do policial penal, que como ele recebe GAPEP, e agora é polícia também, ele pode sim ser convocado em horários estranhos, horários que supostamente ele teria que estar de folga, porque ele tem o GAPEP. Porque é uma gratificação para que o funcionário possa, a administração ela tem essa prerrogativa de poder convocar esse policial em todo momento que, digamos, seja necessário, seja de extrema urgência
no caso da administração pública. E essa HPEP também não será devida nos períodos de afastamento do servidor. Quando ele for afastado, ele não fará jus a essa HPEP, salvo nos casos de férias. Férias prêmio, que é o tipo de licença, né? Licença prêmio também, e licença para tratamento de saúde, servidora gestante, ou exercício de mandato sindical. Nesse caso, há essa ressalva, tá? Continuando aqui, então tivemos um reajuste também em 2020, isso é recente, no mês 3, no qual ficam corrigidos 13% a partir de julho de 2020. E aí teremos aquela tabela que eu já vou demonstrar aqui, e ele fala, né, que os valores da tabela de vencimento básico para a carreira de agente penitenciário, no que se refere à lei antiga, que eu estava falando dela de 2013, o artigo 6º dessa lei, né, ele fala justamente que esses 13% vem em cima desses valores dessa tabela que ela vem nessa lei aqui mais antiga, ok? Então, além disso, né, antes de eu mostrar a tabela, isso daqui que todo servidor público tem: auxílio alimentação, vale refeição, auxílio transporte, aí, sem falar também nas deduções de impostos, né? Ah, Thomas, então quanto ganha, basicamente? Então, como eu falei, em média, o salário bruto, como vocês vão ver na tabela, gira em torno de 4.600, vai. Isso aqui seria o bruto. Com tudo isso daqui acrescido, né? Isso aqui já vem tudo. Aí você vai ter essas deduções que todo funcionário público tem, que de impostos e previdência. Então vai morrer em média, assim, início de carreira, um policial penal ele vai ganhar uns 13.800, eu acredito, por aí. Porque tem tem esses decréscimos aí que vai ter, inevitável. Tem outras questões também que podem ter alguns descontos, no caso, por exemplo, plano de saúde. Muitas vezes tem um hospital que ele atende servidores públicos, algum convênio com algum serviço de saúde, e aí sim, conforme você coloca os seus agregados são pai e mãe, ou filhos também dependentes e cônjuges, nesse caso você também tem que pagar, tem um desconto maior, mas pelo fato de se tratar de um plano de saúde, às vezes o desconto ele vale a pena, ele é um pouco menor, então talvez se o policial penal vá fazer uso desse serviço de saúde que ele tem direito, aí dá mais uma descontada aqui nesses 3.800, pode ir para uns 3.500, dependendo se você tiver uns 18 filhos, assim, como é meu caso, aí abaixa bastante aí a questão do seu salário também por dependente, mas ainda compensa mais do que pagar um plano por fora, ok? Então, para responder basicamente, isso daqui é incorporado, tá, gente? Porque muitas pessoas falam, ah, mas e aí é 3.800, Thomas, líquido, mas vai ter o auxílio alimentação, vai ter o vale refeição, isso daí. Não, já tá tudo aqui. Já tá tudo, vai ser 3.800 com esses outros auxílios aqui, ok? Não vai achar que isso aqui vem por fora, tá? É para te dar bem a noção da realidade de quanto será o seu salário aí em início de carreira. Então, aqui como eu já falei, né, ó, é 3.800 líquidos, ok? Reforçando aqui. Com 30 anos de carreira, ó, aí o antigão, ó, pode chegar a ganhar até uns 11 pau, olha que beleza. Então é uma carreira muito legal, muito interessante, e justamente porque ela tem um plano de carreira, uma progressão, que ela é bem visível. Ela tem essa questão de 2 em 2 anos você conseguir uma progressão dentro da sua classe. Porque muitas vezes em determinadas carreiras de polícia você tem ali classe especial, primeira classe, o cara entra na, terceira classe, ou entra na quinta, por exemplo. E aí, para ele chegar numa classe especial, às vezes nunca chega, às vezes você não tem um critério acertado, não tem um plano de carreira palpável. Aqui não é o caso daqui, aqui você tem sim um plano de carreira muito palpável. Isso porque ainda não tem a lei orgânica. Quando tiver a lei orgânica mesmo, quando o Estado criar e reconhecer, né, e regulamentar por meio de uma lei orgânica estadual da Polícia Penal, aí sim fica muito mais legal, mais interessante, pode ter até algumas outras melhorias na questão de progressão de carreira. Então tá aqui, ó, como eu te disse para vocês, começa aqui, ó, 4.631,25. Esse grau 1 é o salário que você entra quando acessa o cargo, né? E aqui vai de A até J. A até J. Aí quando você chega, eu acredito que é essa a ordem aqui no caso. Quando chegou aqui, né, você pode perceber que 4.600, aí vai para 4.700, 4.900, aqui é quando ele vai trocando de letra dentro desse primeiro grau, até que ele passa por 2A, 2C, aí, até, aqui é o final, quando ele chega nesse grau, né, no quinto grau aqui, quinto grau J, aí sim, né, ele tá
em média, 8.875, né? Isso aqui sem falar das adicionais de chefia. Se o cara pega aqui uma direção de uma RISP de um presídio, por exemplo, ele vai ganhar mais, que nem eu falei, pode chegar a ganhar 11 pau, dependendo se o cara pegar um cargo de chefia lá dentro. Então aqui, por exemplo, o cara chegou, acredito que eu só não lembro agora se começa aqui com J e o A é aqui, né? Eu acho que é isso. Eu acho que aqui ele deve começar um J. E depois ele chega até um A, que aí é o melhor de dentro da classe, né? Grau 1, letra A. Aí ele chega a ganhar 6 pau aqui. Então aqui nesse caso, quando o cara chegar no grau 5, letra A, aí ele ganha 8.875. E aí é o máximo que você chega dentro da carreira, né? Mas acredito que é em média 2 anos para você ir trocando de letra dentro de cada grau. Então por isso que eu disse que é mais palpável, mais realista essa progressão, essa melhoria de carreira. Então é muito atrativo hoje você entrar num cargo de nível médio, olha lá, não é nem nível superior, ganhando 4.600 bruto, e você ter essa perspectiva no final da sua carreira de estar ganhando aí 8 pau, quase 9 mil reais. Olha que oportunidade que você tem hoje. Tiramos aqui todas as suas dúvidas com relação ao salário para você ter essa noção dessa realidade. Qual será a sua realidade? Já vai fazendo as contas, vai se planejando aí, já vai sonhando aí com o QSJ, que a gente fala na polícia, QSJ. A polícia falou J é dinheiro, é a nossa gíria. Aqui o J é essa pegada já para te dar aquela injeção de ânimo, aquele gás para estudar. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário. É muito importante para nós o seu comentário para dar um feedback. Também faça o cadastro no nosso projeto aqui, Raio X Polícia Penal, no qual você tem que deixar seu nome e o seu e-mail apenas para receber sempre novidades também sobre o projeto. Qualquer bônus que tiver, você vai receber no seu e-mail ali todos os avisos também sobre esse projeto nosso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo da Polícia Penal de Minas Gerais com o professor Thomas Ross e até lá.